Oi, 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 família! It's your girl Nell e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Can You Tell Podcast. Então, hoje não estou sozinha para variar, né? Vocês já estão fartos de ouvir a minha voz, sou eu, sozinha. Então, hoje trouxe uma convidada, a Frígia. Apresenta-te, por favor. Olá, malta fixe, meu nome é a Frígia, sendo este o meu pseudônimo. E eu espero que vocês estejam muito bem. É um prazer estar aqui hoje com a Nel G. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Quer dizer, pelo menos interessante para mim. Se é interessante para vocês, isso vamos já saber depois, né? Mas para nós é super interessante. E vamos falar sobre a solidão da mulher negra. Isso, eu não sei como é que vocês vão receber vocês aí em casa, porque eu muito raramente trago narrativas como essas aqui. Falo sempre mais de questões pessoais a nível interno e emocional, e muito raramente venho e falo sobre struggles a nível social, né? Social e racial. Mas sim, vamos falar sobre o tópico da solidão da mulher negra. Eu até podia fazer uma introdução, né? Mas como vocês estão fartos de ouvir a minha voz, eu vou deixar isto para a Frígia. E depois eu, não sei, se for conveniente eu vou interferir. Então, Frígia, falando do tópico, né? Solidão da mulher negra. Fazendo assim uma breve definição, como é que tu enxergas isso? A solidão da mulher negra. Por palavras miúdas e palavras que qualquer mulher negra e não mulheres negras possam compreender, creio que possa ser conceituado como o facto de muitas mulheres negras sentirem-se excluídas em algum momento por conta de algum colorismo, e isso faz com que elas sintam-se meio abandonadas e sejam naturalmente trocadas por uma mulher de pele mais clara. Exato. E introduzindo um bocadinho sobre o tema, sobre o que eu acho, eu creio que podem existir duas perspectivas principais, dentre as várias que podemos também adentrar. E a primeira seria uma questão psicológica, pelo abuso psicológico que o povo preto sofreu. Sim. Nós, como mulheres pretas, temos muita dificuldade em nos aceitarmos, partindo já deste ponto. E o outro fator seria externo, de nós sentirmos de alguma forma que quando um homem negro atinge o sucesso, ele não terá, muito provavelmente, ao seu lado uma mulher preta. E o povo branco, ou o homem branco, naturalmente, não muitas vezes tem uma mulher preta ao lado. Não temos muito essa representatividade nesse sentido, se assim posso chamar. Isto porque ele está habituado ao seu semelhante, então fica com o seu semelhante. Já nós, por termos de alguma forma esta visão de inferioridade conosco, acabamos por procurar algo que seria melhor e mais bonito, que seria a mulher de pele mais clara. Exato. Sim, é exatamente isso. Eu literalmente não ponho e nem tiro mais nada. Tu há pouco tempo tocaste num ponto da questão, falaste da questão psicológica e da questão social. Isso é muito interessante. Por acaso eu estive a pensar nisso há pouco tempo, porque mais cedo hoje de manhã eu estava a conversar com a minha mãe e eu por acaso estive a lembrar que a minha mãe sempre foi muito o tipo de pessoa. A minha mãe é light skin, é assim clarinha. Ela não é light skin propriamente, é assim clarinha. A Angola chamam de quê? Esqueci o termo, mas sim, ela é assim clarinha. Cafusa? Pula, cabrita? Não, eu acho que água de feijão. Será que já viste esse termo água de feijão? Não. Nunca viste? Este podcast está a ficar tipicamente angolano. I like it. Sim, mas ele é assim clarinha. Eu por acaso também tenho uma irmã que é bastante mais clarinha que a minha mãe, nem sei se esse termo existe. Então eu sempre fui a mais escura de casa. E a minha mãe sempre fez muita questão de fazer menção à questão da minha pele, que é muito linda, né. Ela sempre disse, todas nós temos o tom de pele mais lindo, né? Coisinhas assim. E hoje de manhã, por acaso, ela ainda fez menção a isso. Estávamos a conversar, estávamos a falar sobre alguns pinhos, né? Coisas que não tem nada a ver. E eu fiquei aqui no quarto a pensar, de onde é que tu falaste da questão do povo negro
ter muitos problemas de autoestima. E eu vi que isso é tão triste porque eu várias vezes, a nível pessoal, fiz viagens internas para ver onde é que começou isso, onde é que começou essa questão de eu, Neugisa, me sentir inferior, sendo que em casa aconteceu o que aconteceu, mas eu sempre tive uma base de autoestima muito bem acentuada. Sempre tive a minha mãe, as minhas irmãs, as pessoas a me elogiarem, né? Apesar da autoestima não ser só sobre a aparência física, mas é aquela coisa, tu em casa tens contato com alguma coisa, mas depois tu quando vais para a sociedade, tu és recebida de uma forma completamente diferente. E tu depois tens aquele choque e tu ficas naquela de ouch, eu afinal não sou isso tudo. Quer dizer, exato. Eu não sou nada. Eu compreendo, porque foi mais ou menos assim que eu descobri que era magra. Porque eu vivia a minha vida toda normal, em casa, e a partir de uma certa altura, eu vi que os meus colegas faziam comentários sobre o meu corpo. Eu fiquei, mas o que é que isso quer dizer? O que é que tem o meu corpo de diferente? Porque isso foi o imprinting, se assim posso chamar, porque eu nunca tinha reparado sequer o que é que era o meu corpo, como é que ele era. Eu só era uma pessoa normal como todas as outras. Sim. E no fundo, essa questão da solidão da mulher negra se manifesta de forma semelhante. Nós vamos para a rua, nunca sequer, desde pequenas, nunca sequer reparamos, a certa altura, que tínhamos um tom diferente ou que diferença isso fazia. Sim. Era tudo igual. Mas depois nós víamos que, por exemplo, no meu caso, havia a colega que era a líder e era porque ela era light skin. A colega que todo mundo respeitava e que podia falar mais alto, sim, era a colega light skin. Então ali, antes... Todo mundo se sujeitava a ela, né? Exato. E ali temos já uma subdivisão. Não passa a ser a exclusão da mulher preta apenas no âmbito de relacionamentos, mas também no âmbito social. Sim. Exatamente. Nos espaços de liderança. Eu podia dizer que de alguma forma os homens pretos também são colocados nesta mesma ótica como abandonados, mas não é real. Por quê? Porque o homem preto, sendo positivo ou não, ele é, assim como a mulher preta, hipersexualizado. Exato. Então, de alguma forma, ele tem essa vantagem, entre aspas, de ser muitas vezes escolhido. Exato. Mas isso sim, fala, desculpa. Não é mas só já... Sim, diz. Não é só tocar no ponto da questão da hipersexualização, quando falaste que a mulher preta também é hipersexualizada, mas aqui nós vemos uma subdivisão da mulher preta, né? Falando da questão da colometria, porque depois tem a mulher negra retinta e a mestiça. Então, a mulher negra é também hipersexualizada, mas é a mulher negra mestiça, o tal light skin. Porque as retintas são com muita frequência colocadas em posição de subserviência, são sempre colocadas de lado. Muito raramente são hipersexualizadas. Ou são... Elas são literalmente sempre colocadas de lado. São postas em posição de quase que inexistência. Daí nós temos certas crises existenciais de vez em quando, né? Mas sim, continua. Porque em algum momento eu lembro-me que assistindo a um podcast em que a Kies participou, não sei se sabes quem é, onde falavam sobre essa mesma temática, ela disse que a dada altura a mulher preta no meio, a mulher preta retinta no meio com mulheres pretas light skin, sabia logo que se viesse um rapaz, ela seria a última escolha, isso se fosse escolha. Exato. E daí também a parte de nós não acharmos tanta graça àquilo que nós somos, porque sendo ele preto, o normal se calhar seria identificar-se com o semelhante. Sim. Mas por que é que isso é matemática, né? Acho interessante colocar aqui a questão. Por que é que não é normal, sendo que nós somos humanos, o amor existe e nos une, por que é que não é normal nós com tons de pele diferentes, escolhermos pessoas com tons de pelos diferentes? Por que é que se tornou um fenómeno? Precisamente pela estatística. Quando a estatística começa a desequilibrar, quando os gráficos começam a desequilibrar, efetivamente, é necessário fazer uma análise que existe uma desigualdade excessiva. Porquê?
a que se deve esse fenómeno. Então, deu-se este nome a este fenómeno, a solidão da mulher preta ou negra. Mas nós não estamos aqui a afirmar taxativamente que todos os homens têm este pensamento ou que é necessário que todo ser humano escolha alguém por questões de pele. Mas, tendo em conta a estatística, tudo indica que existe uma preferência. E, havendo esta minoria, este grupo que acaba sendo excluído, que é a mulher preta, é necessário fazermos essas questões. E naquilo que tu dizias sobre a hipersexualização ser feita para mulheres pretas light skin e as dark skin, né, ficarem subserviência, se posso dizer. Eu acabo por ver duas coisas nesse ponto. Light skin é hipersexualizada, mas vista como esta dá para colocar em casa porque vai salvar a raça da família. Sim. Eu já ouvi isso, não ouvi falar, eu ouvi uma tia light skin a dizer isso de perto. Eu não tenho filhos escuros, também tenho que colocar um bocadinho de cor para ajudar a família. E eu sendo retinta, isso foi like um choque. E depois vai-me vir um homem preto a dizer: não, isso é vossa ilusão, vocês veem que ninguém vos quer e depois fazem más escolhas, magoam-vos e aparecem com essas narrativas, quando nós temos de digerir este tipo de comentários completamente sem noção. Porque então, sim. Quando nós aparecemos com esse tipo de narrativas, parece que nós somos as delusions, mano. Está a ver? Como se nós fôssemos as troublemakers e coisas assim, como se nós fôssemos as problemáticas a tentar levantar um problema que não existe. Quando nós sabemos muito bem que esses mesmos homens que estavam conosco, digamos assim, não nos valorizaram, basta aparecer uma mestiça, uma mulata, eles logo viram os príncipes. Não vamos falar aqui de branca, porque branca até... Sim, mas para jogadores de futebol. Exato. outra liga. Mas sim, então são eles próprios que no caso que eles fazem, nós vemos realmente essa diferença de tratamento dentro deles, e nós muitas vezes achamos que são coisas que só nós vemos, mas elas próprias lá do outro lado sabem, porque depois isso reflete-se muito claramente que é só meme, né? Mas memes refletem muita coisa. Teve um meme, não sei, eu já nem lembro quem, meu Deus, mas foi acho que foi o Gibelé. O Gibelé postou uma foto com uma mulata, uma influencer mulata, né? E ela escreveu na legenda: nada de confusão, vocês sabiam que seria assim. Eu vi que daquela, ok. Elas pelo menos sabem, têm consciência da posição que ocupam na sociedade. E pelo menos nós já não estamos a lutar com um inimigo invisível. Mas a questão é... Ixi, essa foi pesada, inimigo. Mas sim, look at this. Se nós formos a fazer essa análise e colocarmos de forma muito efetiva as light skins, elas também têm uma problemática a abordar. Então todos os lados da moeda têm os seus problemas, né? Sim. Porque o problema de ser light skin é que a primeira coisa que colocam é: tu vais utilizar a tua beleza externa e provavelmente és uma ignorante. Exato. E provavelmente antes de te hipersexualizarem, tu te hipersexualizas. Completamente. Yeah. Então eu queria deixar aqui patente que nós não estamos a tentar criar nenhum tipo de narrativa vitimista, porque todas as facetas têm os seus problemas, as suas desigualdades a serem analisadas, e estamos apenas a analisar aqui uma parte que nos cabe, que é também o nosso lugar de fala. Sim, mas é mesmo. Só agora um outro tópico. Por acaso eu conversei sobre isso hoje com a minha mãe. Lembrando que eu sou filha de uma mulher negra, então o que é melhor do que abordar sobre a solidão da mulher negra com uma mulher negra que já viveu muito mais que eu. Olha, vou te dizer something. A minha mãe é light skin. É? La papa mesmo. Juro. E eu saí preta. Quer dizer, as pessoas dizem que eu sou morena, mas ok. Mas eu sou preta. Nem retinta. Yeah. E eu tive de olhar o desgosto no rosto das pessoas sempre que vissem uma foto da minha mãe e ficavam tipo: ei, coitada, mas saíste de quem?
Ficava like, bro, o meu pai é preto e eu sou preta. What's the problem? Like, mesmo a sério. Yeah. E as minhas duas irmãs, é que assim, está tão bem escolhido isso na minha família, que eu me senti um erro do ventre da minha mãe. Por quê? Porque os meus irmãos, um é preto retinto, o outro é preto, mas um bocadinho light skin. Um bocadinho. E então, eles são mesmo o padrão. O padrão são os galãs. E as minhas irmãs, as duas, são mulatas. São light skins. Yeah. Mas... E eu fui a menina que saiu preta, ou seja, não saí bem no padrão muito agradável aos olhos da inclusão social natural, entre aspas, e do gosto quase que maioritário dos homens. Isso eu fiquei durante muito tempo a fazer piadas, tanto que a minha mãe e as minhas irmãs me pediram para parar porque elas se sentiam mal, porque eu dizia, pô, eu sou escura, claro que isso não vai dar certo, claro que não vamos escolher. E elas, não tendo culpa e sentindo-se mal por eu me ver desta forma, pediram para eu começar a controlar isso, mas foi a forma como eu encontrei para lidar melhor com isso, fazendo piadas, porque depois tu vais encontrar um meme a dizer quem manter com escura na conta dele. Não são só memes, no final das contas acaba por ser reality, porque tu vais te ver, esses casos existem, de uma mulher preta que estava num relacionamento, estava tudo bem, o tratamento era o moço, terminaram o relacionamento, quando eles começaram a namorar com uma lapapa, assim, com todo o respeito que eu uso esse termo, tu vais ver que o tratamento é elite, princess, level 100. As curas eles vão esconder, as mulatas eles assumem since day one. Hoje ele pediu namoro, hoje ele aceitaram, amanhã vai postar. Tu vais ver a porcaria do buquê. Estes mãos não dão nas escuras, estou a gozar. Claro que isso existe, claro que dão, estou a gozar. Mas nós estamos aqui a falar de peso estatístico, porque senão não existiria sequer esse debate. Sim. E existe em várias partes do mundo. Mas é mesmo. E isso é muito não, porque isso literalmente isso é uma consciência, não sei se é bem a consciência o termo que devo usar, mas é uma questão social. Eu às vezes analiso tanto as coisas que nos aparecem na internet que eu fico, meu Deus, isso está tão errado, está tão normalizado, a questão do colorismo, que é bizarro. Antes de acabar esse ponto, não, vou acabar esse ponto primeiro, depois vou tocar no outro ponto. Mas sim, isso está tão enraizado. Não sei se lembras, teve uma época que, acho que foi um chá de bebê qualquer, um chá de bebê random, que ficou a girar no TikTok porque a mãe é light skin e depois o pai é dark skin. E o pai parecia tipo um broke, nigga. E o pai era broke, ou pelo menos tinha a aparência do broke. Isso viralizou, porque as pessoas estavam do tipo, essa viu o que é nesse? Tu sabe, tipo, essa mulata viu o que é nesse escuro, pobre, feio. Então eu fiquei tipo, bro, isso viralizou tanto, porque na cabeça das pessoas ou seja, as pessoas associam, tu estás com uma light skin na posição financeira, daí os homens preferirem, quando atingirem um papel ou um status, estarem com uma light skin, porque isso tem relação direta, parte do princípio que a sociedade associa a relação direta com boa condição financeira. E quando tu és uma light skin ou um homem dark skin, estás com uma light skin, tu estás mais perto da elite, que a elite é branca. E se você não corresponder com a expectativa da sociedade, você fica tipo, essa viu o que é aí? Então, sabe, tipo, você não tem dinheiro, essa viu o que é aí? Então, é mais ou menos isso. Falando da questão de tu seres a única dark skin em casa, isso por acaso me fez pensar numa coisa que eu já refleti muito. Eu tenho um pouco de ranço, perdão família, mas eu tenho um rançozinho de homens que só ficam com mulatas. E eu tenho todo o direito, desculpa. Mas... Ok, why? Could you explain yourself? Sim, acho que pelos motivos óbvios. Por que você fica acumulado? É literalmente aquele discurso, ai meu Deus, será que foi o Malcolm X? Que ele perguntou quem te ensinou a odiar a tua tom de pele, quem te ensinou a te odiar. A questão é, um homem escuro estava a te dizer que só fica acumulado. Eu fiquei tipo, a questão é, como seres humanos, por que nós olhamos para a cor como preferência para uma pessoa para estarmos perto? Exato. Eu acho que essa é a main question. E por isso é que se calhar nós nos sentimos, nós sendo dark skin, nos sentimos tão mal. Sim,
E já só concluiu o que eu estava a dizer. E eu sinto, e uma vez eu parei e pensei, e eu disse, a minha mãe também é assim, eu não lhe considero light skin. Há quem considere, mas eu não considero light skin. Ele é assim clarinho. E a minha mãe não é a primeira parceira do meu pai. Meu pai já teve uma primeira parceira. Que ela por acaso também é light skin. Eu fiquei, meu pai é esse tipo de homens que eu sinto ranço. Eu cresci, eu fui educada com um homem que, não vou usar o termo rejeita, mas que tem como tipo mulheres de pele mais clara, coisa que eu não sou. Então eu fui naquela, ok, isso é interessante porque eu estou a viver como inimigo. Alô? Estou a ouvir-te. É porque coisa. Falei, estou a viver como inimigo. Mas não era isso que eu quis dizer. Mas sim, esse tipo de análise que a pessoa, quando para e começa a analisar a estrutura inteira em que ela faz parte e vê que isso realmente é uma coisa social. Então eu vejo e penso, se até o meu pai, que é o meu primeiro homem, né? O primeiro homem, segundo Freud, né? Homem, porque eu desenvolvi o complexo de Electra, né? O meu primeiro libido. O tipo dele de rapariga, esse tipo são raparigas mais claras. Ou seja, o tipo de rapariga com quem eu não faço parte desse grupo. Então, como é que eu vou conseguir me sentir bem comigo mesma? Se o que lhe atrai é algo que eu não sou. Bronzeira só mais ou menos brava. Porque eu lembrei disso. Mas sim. É que assim, na minha família eu vejo exatamente o mesmo. O meu irmão mais velho, por exemplo, ele diz que... Eu depois vou-lhe mandar o podcast quando sair. Ele diz que isso não existe, é coisa da nossa cabeça. E enquanto nós continuarmos a dar voz a isso e a falar disso, vai continuar a parecer que existe e vai continuar a ter a relevância que parece que tem. Mas se tu fores olhar para o ficheiro dele, o background, light skin. O ficheiro do meu outro irmão mais velho, background, light skin. Ficheiro do meu pai, com quem é que ele ficou? Light skin. O marido das minhas irmãs, ou os maridos das minhas irmãs, com quem que ficaram? Light skins. E todos pretos. E nenhum deles pegou uma dark skin. E eu estou tipo, ok, vocês estão a mostrar claramente que não vamos escolher como primeira opção. Exato, porque eu não sou escolhida, I'm not the chosen one, nem sequer por vocês, tipo... I'm the fallen one, estou aqui por acaso, ninguém me quer. Lucifer in the house. Mas sim, isso por acaso é um tópico que é muito triste. E é aquele tipo de coisas que muitas mulheres falam. Acho que atualmente já se fala com mais abertura, mas acho que foi necessária. Acho que a primeira pessoa que falou sobre isso foi muito brave, porque literalmente é uma coisa que nós mulheres negras, retintas principalmente, passamos e nunca ninguém fala. A questão de... A última vez estava a falar com uma amiga, isso foi há muito tempo, antes de eu ter essa realização, né? De que as mulheres negras, né? E ela me disse mesmo, eu queria ser mulata. Olha aquilo. God damn. Juro, foi assim. E eu também na inocência, juro, eu também queria ser mulata, não sei o quê. Porque toda vez que nós começamos a partilhar a experiência de uma forma tão natural, ela só falou aquilo, disse, depois ela disse, eu sinto que se aparecer uma mulata, eu vou sempre mais feia que as mulatas, não sei o que. E imagina, nunca te ocorreu, tu estás a conversar com someone, do nada essa pessoa deixa de responder ou dá um ghost, nada a ver, sem tu teres feito nada. Tu ficas like, se eu fosse mula, isso não acontecia. Juro. Dá essa sensação. Dá. Parece que light skin está num outro pedestal. E é muito engraçado porque imagina, as mestiças são, supostamente elas são as hipersexualizadas, né? Vamos usar esse termo. E as que se hipersexualizam, mas por algum motivo elas são sempre as que são valorizadas. Nós as escuras somos as resguardadas, ficamos no nosso cantinho, mas nos brincam sempre. Mas as mulatas é o efeito oposto, eles ficam eles ficam carinhos. Sabes quando é que uma lapapa é brincada? Quando ela ama? Quando ela é taxada definitivamente como hoe. Se ela tiver esse rótulo, vão-lhe brincar. Quer dizer, há uns atrapalhados que fingem que o rótulo não existe, então comportam-se de forma diferente, assumem, levam a sério e tudo mais. Mesmo que ela não queira ser levada a sério, tem essa postura.
Mas de todos os casos em que eu vi, uma lapapa é cuidada como um ovo. Não, mas eu já vi mulatas, vou só ter uma mulata, espero que ninguém se sinta ofendido, não? Já está usada. Eu estou a dizer lapapa, por favor, não se sintam ofendidas, because we are pretas and we are cool with this. Exato. We are escuras. Eu já vi mulatas que já pularam, fizeram e desfizeram. E tem sempre alguém disposto a nos levar a sério. Sempre. Mas escura not. Meu Deus. A escura nem pode só amar muito. Você pode até ser uma moça de casa de família. Tenta só demonstrar muito, ser fã do teu nigga. Só porcaria do ghost. Juro. E tem a questão de... a questão estética. A questão estética acho que é a parte que mais me dói, meu Deus. Me dói muito. É, essa vontade de afinar o nariz. Essa vontade de fazer a micropigmentação nos lábios. Esticar o cabelo. Que eu por acaso fiz e vou fazer mais. De esticar o cabelo, sim. Estás a ver? Yeah. E existe todo esse contexto da mulher preta ou do homem preto também, que seja, mas eu vou falar como quem está na pele da mulher preta, né? Sim. Da mulher preta amar a negritude, mas sentir, ok, eu não estou confortável com essa parte da minha negritude, da minha estética, então eu vou mexer aqui, mas eu amo. Só que eu não vou conseguir conviver com a minha self-esteem, olhar para mim ao espelho, tendo os lábios assim, por exemplo, como é o meu caso, incomoda-me. Que o de cima seja muito preto e de baixo tenho aquela linha, não posso escolher se quero mais preto ou mais claro com um lápis e não sei o quê. Incomoda-me. Então, já que me incomoda, eu não amo menos os meus traços pretos, mas eu vou aceitar que eu tenho essa dificuldade em gostar disso e eu vou mudar. Sim. Não, se calhar não é algo para levar com tanta leveza. Como é que se chama aquela cirurgia no nariz? A rinoplastia. Se calhar não é algo para levar de tanto ânimo leve para uma pessoa preta, porque não é meramente vontade. Existem fatores externos e psicológicos que fizeram com que essa pessoa preta gostasse menos daquele traço. Mas a minha realidade é essa. E eu tenho uma amiga, por acaso falamos sobre isso ontem, se eu não estou em erro, e ela disse-me, eu não me sinto na legitimidade de falar da negritude da mulher preta porque eu tenho o cabelo alisado e porque eu tenho vontade, por exemplo, de fazer uma micropigmentação labial para ele ser mais clarinho. Mas eu disse, não, tu podes falar, mas no contexto de quem tem esta dificuldade de amar os seus traços, porque não és a única. Com certeza haverá uma conexão com outras mulheres que têm essa dificuldade. E das duas, uma, quando te ouvirem. Ou vão se amar mais porque vão dizer, eu não quero estar nessa posição para sempre. Ou vão permanecer nesse pensamento e se calhar continuar como tu, como eu não sei. Sim. Mas é interessante nós vermos para as consequências do que aconteceu e sermos livres de termos a reação que formos ter. Exato. E também, só para abrir aqui um parênteses sobre a questão de alisar o cabelo. Eu sinto muito, não, tu definitivamente disseste literalmente que a tua amiga não sente que ela perde o lugar de fala quando alisa o cabelo, quando faz algo assim do gênero. Porque nós fazemos a relação direta, né, cabelo liso com a raça branca. Mas uma coisa que nós esquecemos é que o cabelo liso não é identidade cultural, digamos assim, da raça branca, porque os brancos não são únicos que têm cabelo liso. Tem os asiáticos também têm cabelo liso, os indígenas têm cabelo liso. Então... E existe uma parte da comunidade preta que tem cabelo liso também. E que não é miscigenada, isso é um mistério. Porque existem também os pretos loiros com olhos azuis. Sim. Então acho que é aquela questão a imagem que foi propagada é que cabelo liso é cabelo dos brancos. Eu percebo, isso mas... Sim. Então acho que é só uma questão... Sim. Não, desculpa, podes dizer. Não, eu estava a dizer, é só uma questão de nós nos desconstruirmos dessa ideia. Sempre que alguma mulher negra, alguma pessoa pertencente à comunidade negra, for fazer algum reparo com relação a um branco, a usar tranças, por exemplo, a apropriação cultural, e eles vêm e os argumentos são tipo, mas as mulheres negras usam peruca, usam não sei o quê. And, tipo, isso não tem nada a ver. Eu tenho 2 coisinhas em relação a isso. Quanto ao caso da minha amiga, eu creio que
ela pode até perder um lugar de fala quando alisa o cabelo, mas ela ganha outro, de mulher preta com dificuldade em amar a estética completa negra dela, certo. E que pode falar para outras mulheres que têm a mesma dificuldade em aceitar-se. Ela ganha esse lugar porque não é a única. Mas quanto o que falaste agora há pouco tempo, recordas-me? Sobre a apropriação cultural. Sim. Eu recuso-me a acreditar numa ideia de apropriação cultural. Eu critico firmemente aquele grupo que não gosta do preto, não gosta do asiático, mas ama a cultura asiática, ama um sushi, ama umas férias na Jamaica, mas não ama o preto da Jamaica. Eu aí tenho dificuldade em lidar com este tema, falar sobre este tema. Não concordo e critico firmemente. Entretanto, se eu vir uma white woman que eu não conheço de lado nenhum com tranças, I will not criticize. Eu não vou criticar, porque chegamos num ponto de cultura quase que híbrida. Então eu vou ter de entender que se calhar é uma forma de dizer I love your culture, mas eu não sei, eu não questionei, eu não a conheço, então eu não vou me incomodar a priori. Assim que eu comecei a pensar, porque se eu, como preto, colocar um poncho naturalmente mexicano, assim, aquele estilo, e um chapéu tipicamente da cultura mexicana, eu não ia me sentir feliz que me rotulassem como alguém que está a tentar se apropriar meramente da cultura sem sequer conhecer a história profunda, quando aquilo na verdade é uma forma de dizer I like it, so I want to wear it. Eu quero vesti-lo, eu quero mostrar um bocadinho dessa cultura linda. Então falta um bocadinho de leveza em nós às vezes para observarmos estes pontos. Sim, sem nenhuma sede de lutar ou defender mais caixinhas sociais, mais agrupamentos, desta forma. Eu particularmente, eu não sei, acho que eu se calhar eu devo olhar com mais leveza para essa questão, porque essa questão da apropriação cultural, eu sendo negra, africana, olha algo que não consigo, eu não consigo engolir, sinceramente, porque olhando para aquilo que eu considero não, para aquela definição geral da apropriação cultural é quando alguém que não faz parte da cultura usa um artefacto cultural de um certo povo e descontextualiza, né? Usa de uma forma que não percebes, descontextualiza aquilo por completo. Então, nós olhando para como surgiram as tranças, a origem, como nós negros africanos usamos as tranças, né? Aquela questão toda de que nós usávamos os riscos como mapa para fugir, nós que guardávamos comida dentro das tranças, né? Então, olhando para isso, a forma que nós usávamos as tranças, olhando para a definição de uma apropriação cultural, que é quando alguém que não faz parte da cultura usa aquele artefacto de forma descontextualizada, e um branco usando tranças, estás a perceber a relação que eu faço? Não me cai bem, porque nós usamos tranças por culpa deles. Não por culpa deles, mas lá está. E sem contar que as tranças também, pegando já da questão estética, o estereotipo todo com o cabelo da mulher negra, nós mulheres negras muitas vezes usamos tranças para esconder o nosso cabelo, porque nós somos alvo de sátira e tudo quanto mais por causa dos padrões, né, estéticos que a comunidade ocidental, que os brancos nos colocaram. Então quando eu vejo uma branca a usar tranças, é mais aquela sensação de a sério, você sabe, tipo, algo que é nosso, que nós temos, que é nosso, que nós usamos como arma para nos defendermos daquilo que a sociedade branca usa para nos atacar. Tu também queres isso, mas disse, tu também queres isso. Já nos tiraram tanta coisa, já nos tiraram a nossa terra, nos tiraram a nossa língua, nos tiraram a nossa cultura, lá está, nos tiraram tanta coisa, isso também querem. Nós literalmente começamos a usar isso como forma de nos sentirmos bem com nós mesmas. Existem meninas negras que não alisam o cabelo, mas não saem à rua sem tranças. Existe muita gente que nunca viu o cabelo de uma mulher negra, por isso que muitos brancos pensam que o nosso cabelo são as tranças. Então, eu realmente não consigo olhar com bons olhos isso. Não consigo mesmo. Eu percebo a questão de
É muito complicado nós falarmos lá está da apropriação cultural atual no mundo em que vivemos, porque, né, como tu disseste, já existe uma cultura muito híbrida e tudo é de todos, mas eu uma vez vi um vídeo de um senhor que estava a falar que existe uma questão da cultura negra, a cultura africana, que nós não temos um código cultural, ou seja, nós não temos um limite do tipo, daqui tem uma barreira. Tu, daqui para frente, tu que não faz parte da cultura não podes avançar. Daqui para trás, perdão. Tu não podes avançar. É muito complicado fazer isso sendo que não estás a ver. Exato, é basicamente daqui para ali, para trás, tu que não faz da cultura não avanças. Se eu que sou dono da cultura, tu estás a dizer que não podes ir aqui, tu não vais. E eu sinto que falta-nos muito isso nós africanos. Mas lá está, é por causa acho que da herança colonial, que nós damos a abertura para os brancos fazerem, desfazerem, mexerem naquilo que é nosso e opinarem, e nós sentimos que não temos voz quando nós chegamos e falamos ok, isso não, e eles se sentem, ficam tipo, mas não posso por quê? Mas é só com a cultura africana, porque outras culturas eu não vejo isso. Se um asiático vem e diz que isso é apropriação cultural, eles vão parar. Quantos e quantos artistas é que já não foram acusados de apropriação cultural em vídeos musicais e tiraram o vídeo do ar? Mas quando é cultura africana já não acontece o mesmo, é alvo de debate nas redes sociais. Percebes? Então acho que é mais isso, é uma tentativa de preservar mesmo o pouco que sobrou. Então, ok, I got you. E o branco da entrância nunca vou engolir, desculpa. Olha, eu compreendo, mas a minha posição é mesmo essa. I don't really care. Usa e desusa isso. Tanto faz. É para pressão. Porque o mais importante nem é nos preocuparmos com o que eles estão a tentar fazer com a nossa cultura, mas como é que nós vemos e lidamos com a nossa própria cultura. Exato. Porque eu, em vez de me preocupar com as tranças da dona, devia me preocupar sobre porque é que eu quero tanto a micropigmentação labial. Pois. E como é que isso interfere na forma como eu conservo a minha cultura preta. Braga, eu não entendo. Tocando nesse ponto, agora eu quero falar de uma outra questão, de que as mulheres negras retintas, tu achas que nós somos muito overdressed? Estamos sempre muito extra, tipo, exageramos muito. Nós precisamos de fazer isso, tu sabes. Exato! Isso é unânime. Ou eu apareço shining bright like a diamond, ou sou completamente ofuscada, passo despercebida, e como já estou cheia de trauma de ser excluída, não posso permitir que isso aconteça. Não se depender de mim. Exatamente. Então é meio que essa visão que nós temos. Uma vez, eu vi um tweet do moço que estava a dizer: é claro que nós preferimos as mulatas, as pretas estão sempre com maquiagem, com tissagem, não sei o que, as pretas, olha, se desse para dar eu queria dar aquele perfil, mas eu juro, porque mas é literalmente isso, e é tão triste. E about Twitter, sabes que o Twitter é um submundo, né? Não dá para tentar se meter com nada que está lá, aquilo são trevas. Juro, mesmo a sério, aquilo, nada, tem uma página do Insta que é Twitter is not the real place, não é mesmo? Juro, aquilo é ou é experimento social, que eu não sei o que aquilo é. É uma possibilidade. Mesmo a sério. Mas é tão triste que, apesar de todo esse esforço que nós mulheres negras fazemos, nós podemos estar super produzidas até com o nosso cabelo, usar as wigs todas, perucas, make-up, cílio, né? Vai te aparecer uma mulata de chinelo com a blusa rasgada. Ai! Do jeito que ela vai te alcançar, você até vai querer chorar, já? Mas eu acabo por concluir depois dessa conversa que se calhar devemos dar ouvidos ao meu irmão. Let's just ignore this and pretend não está acontecendo nada. Vamos só viver a nossa e continuarmos a nos periquitar, overdressing, ok? E colocar o gloss e está tudo bem. Mesmo a sério, porque porque é aquela coisa, tu não podes lutar contra todo mundo, senão tu vais viver em guerra. Não vai funcionar. E depois não adianta viver nessa constante hostilidade se depois, no final das contas, tu não vais conseguir causar a mudança que tu precisas. Tu estás a tentar derrubar um pilar sem ter forças nenhumas. Exato. Tu é que vais cair. Porque depois isso acaba por se tornar uma narrativa de ódio.
quando nós estamos sempre a dizer, nós aqui, por lá está, estás a construir uma narrativa de comparação. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas a outra, né. Então, eu vi numa série isso. Era de investigação criminal, não tinha nada a ver. Mas lá está, todos os dias a pessoa aprende, né? E a série, por acaso, o senhor falou sobre as questões dos crimes de ódio. Isso não é provavelmente uma coisa mais whatever. Vamos pegar a ideia. E ele estava a falar sobre a questão do que o crime de ódio é essencialmente um crime de ignorância. Quem comete crime de ódio é ignorante. É uma burra. É leiga na questão, é leiga no assunto, nem sabe. Ai, meu Deus. Vamos fazer uma pausa na gravação, não. Vou cortar essa parte depois. Okay. Acho que minha mãe pôs pão no fogo e o pão queimou. Eu tô aqui assim desde aquela hora. Eu achei que ela saiu da sala agora, me gritou o meu nome. Mamá! Eu acho que isso devia estar no podcast. Pelo que eu já ouvi do teu podcast, eu já ouvi um episódio e estaria perfeito. Ela vai estar aqui no quarto. Meu Deus, não tá. Mamãe, ligue. Ei, meu Deus.